Dia 21 de março. No vídeo de hoje, seguiremos em nossa jornada de leitura bíblica com os textos de Números 32, 1, 33, 39, Lucas 4, 31, 5, 11, Salmo 64, 1, 10, Provérbios 11 horas e 22. Números 32, 2 pontos, hífen 42. Versículo 1. As tribos de Ruben e Gade, que tinham muitos rebanhos, viram que as terras de Jazar e Gileade eram próprias para a criação. Versículo 2. Foram a Moisés e aos líderes e disseram: estas terras conquistadas são ideais para nossos rebanhos. Versículo 3. Se temos favor de vocês, deixem-nos ficar aqui, sem atravessar o Jordão. Versículo 4. Moisés respondeu: seus irmãos irão à guerra, e vocês ficarão aqui? Versículo 5. Por que desanimam o povo de ir à terra que o Senhor lhes dá? Versículo 6. Eles disseram: construiremos currais para nossos rebanhos, cidades para nossas crianças. Versículo 7. Mas nós, os homens, nos armaremos e iremos à frente dos israelitas, até que os levemos ao seu lugar. Versículo 8. Não voltaremos para casa até que cada israelita receba sua herança. Versículo 9. Moisés concordou: se cumprirem isso, poderão ficar. Versículo 10. Mas se falharem, pecarão contra o Senhor. Versículo 11. As tribos de Ruben, Gade e metade de Manassés aceitaram. Versículo 12. Somente Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, viram a terra, pois seguiram o Senhor com integridade. Versículo 13. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os fez andar errantes pelo deserto durante 40 anos, até que toda a geração daqueles que fizeram mal aos seus olhos foi eliminada. Versículo 14. E agora vocês, raça de pecadores, levantaram-se no lugar de seus pais e aumentam ainda mais a ira do Senhor contra Israel. Versículo 15. Se deixarem de segui-lo, ele os abandonará novamente no deserto, e vocês serão a causa da destruição de todo este povo. Versículo 16. Então se aproximaram de Moisés e disseram: construiremos aqui currais para nossos rebanhos e cidades para nossas crianças. Versículo 17. Mas nós nos armaremos e iremos à frente dos israelitas, até que os tenhamos levado ao seu lugar. Nossas crianças permanecerão em cidades fortificadas para se proteger dos habitantes da terra. Versículo 18. Não voltaremos para nossas casas até que cada israelita receba sua herança. Versículo 19. Não receberemos herança alguma do outro lado do Jordão, a oeste, pois a nossa herança nos foi dada no lado leste do Jordão. Versículo 20. Moisés lhes disse: se fizerem isso, se armarem para a guerra diante do Senhor. Versículo 21. E se todos vocês armados atravessarem o Jordão perante o Senhor até que ele tenha expulsado os seus inimigos. Versículo 22. Então, quando a terra estiver subjugada perante o Senhor, vocês poderão voltar e estarão livres da obrigação para com o Senhor e para com Israel. E esta terra será propriedade de vocês perante o Senhor. Versículo 23. Mas, se não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor, e estejam certos de que seu pecado os alcançará. Versículo 24. Construam cidades para suas crianças e currais para os seus rebanhos, mas façam o que prometeram. Versículo 25. Então os homens de Gade e de Ruben disseram a Moisés: nós, seus servos, faremos como meu Senhor ordena. Versículo 26. Nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos e todos os nossos animais ficarão aqui na cidade de Gileade. Versículo 27. Mas nós, seus servos, todos nós armados para a guerra, cruzaremos o Jordão para lutar perante o Senhor, como meu Senhor está dizendo. Versículo 28. Moisés deu as seguintes instruções acerca deles ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos chefes de família das tribos israelitas. Versículo 29. Se os homens de Gade e de Ruben, todos armados para a guerra, atravessarem o Jordão com vocês perante o Senhor, então, quando a terra for conquistada, entreguem-lhes Gileade como propriedade. Versículo 30. Mas, se não atravessarem armados com vocês, receberão propriedade entre vocês em Canaã. Versículo 31. Os homens de Gade e de Ruben responderam: faremos o que o Senhor disse. Versículo 32. Atravessaremos o Jordão armados perante o Senhor para entrar em Canaã, mas a propriedade que receberemos como herança estará aqui, do lado leste do Jordão. Versículo 33. Então Moisés deu às tribos de Gade e de Ruben e a metade da tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, toda a terra com as suas cidades e território ao redor delas. Versículo 34. Os gadeitas reconstruíram de bom Atarote, Aroer. Versículo 35. Atarote Sofã, Jazar, Jobiá. Versículo 36. Bet-Niha e Bet-Aram, cidades fortificadas, e também fizeram currais para os rebanhos. Versículo 37. E os rubenitas reconstruíram Esbom, Eleale, Kiriataim. Versículo 38. Nebo, Baal-Meon, cujos nomes foram mudados, e Sibma. E deram outros nomes às cidades que reconstruíram. Versículo 39. Os descendentes de Maquir, filho de Manassés, foram para Gileade, conquistaram-na e expulsaram os amorreus que lá estavam. Versículo 40.
Então Moisés deu Gileade ao descendente de Maquir, filho de Manassés, e eles passaram a habitar ali. Versículo 41. Jair, descendente de Manassés, conquistou os povoados deles e os chamou Avote Jair. Versículo 42. E Nobá conquistou Quenate e os seus povoados e a chamou Nobá, dando-lhe o seu próprio nome. Números 33, 39. Versículo 1. Estas são as jornadas de Israel desde o Egito, registradas por Moisés. Versículo 2. Partiram de Ramessés no primeiro mês, no dia seguinte à Páscoa. Versículo 3. Acamparam em Sucote, depois em Etã, no limite do deserto. Versículo 4. Os egípcios enterravam seus primogênitos, enquanto o Senhor os julgava. Versículo 5. Partiram de Etã e voltaram a Piairote, diante de Baal-Zefon, e acamparam perto de Migdol. Versículo 6. Partiram de Piairote e atravessaram o mar para o deserto. Versículo 7. Partiram de Etã, voltaram a Piairote, a leste de Baal-Zefon, e acamparam perto de Migdol. Versículo 8. Partiram de Piairote e atravessaram o mar, entrando no deserto. Depois de viajarem 3 dias no deserto de Etã, acamparam em Mara. Versículo 9. Partiram de Mara e foram para Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Lá acamparam. Versículo 10. Partiram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. Versículo 11. Partiram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. Versículo 12. Partiram do deserto de Sim e acamparam em Dofca. Versículo 13. Partiram de Dofca e acamparam em Aluz. Versículo 14. Partiram de Aluz e acamparam em Refidim, onde não havia água para o povo beber. Versículo 15. Partiram de Refidim e acamparam no deserto do Sinai. Versículo 16. Partiram no deserto do Sinai e acamparam em Quibrote-Tavá. Versículo 17. Partiram de Quibrote-Tavá e acamparam em Azerote. Versículo 18. Partiram de Azerote e acamparam em Ritma. Versículo 19. Partiram de Ritma e acamparam em Rimon-Pérez. Versículo 20. Partiram de Rimon-Pérez e acamparam em Libna. Versículo 21. Partiram de Libna e acamparam em Rissa. Versículo 22. Partiram de Rissa e acamparam em Quelata. Versículo 23. Partiram de Quelata e acamparam no Monte Sefer. Versículo 24. Partiram do Monte Sefer e acamparam em Arada. Versículo 25. Partiram de Arada e acamparam em Maquelote. Versículo 26. Partiram de Maquelote e acamparam em Taate. Versículo 27. Partiram de Taate e acamparam em Terá. Versículo 28. Partiram de Terá e acamparam em Mitka. Versículo 29. Partiram de Mitka e acamparam em Asmona. Versículo 30. Partiram de Asmona e acamparam em Moserote. Versículo 31. Partiram de Moserote e acamparam em Bene-Jacã. Versículo 32. Partiram de Bene-Jacã e acamparam em Horas-de-Dade. Versículo 33. Partiram de Horas-de-Dade e acamparam em Jotatá. Versículo 34. Partiram de Jotatá e acamparam em Abrona. Versículo 35. Partiram de Abrona e acamparam em Ezion-Geber. Versículo 36. Partiram de Ezion-Geber e acamparam em Cádiz, no deserto de Zim. Versículo 37. Partiram de Cádiz e acamparam no Monte Hor, na fronteira de Edom. Versículo 38. Por ordem do Senhor, o sacerdote Arão subiu o Monte Hor, onde morreu no primeiro dia do 5º mês do 40º ano depois que os israelitas saíram do Egito. Versículo 39. Arão tinha 123 anos de idade quando morreu no Monte Hor. Versículo 40. O rei cananeu de Arade, que vivia no Neguebe, na terra de Canaã, soube que os israelitas estavam chegando. Versículo 41. Eles partiram do Monte Hor e acamparam em Salmona. Versículo 42. Partiram de Salmona e acamparam em Finom. Versículo 43. Partiram de Finom e acamparam em Obote. Versículo 44. Partiram de Obote e acamparam em Jeabarim, na fronteira de Moabe. Versículo 45. Partiram de Jeabarim e acamparam em Dibongade. Versículo 46. Partiram de Dibongade e acamparam em Almon de Blataim. Versículo 47. Partiram de Almon de Blataim e acamparam nos montes de Abarim, perto de Nebo. Versículo 48. Partiram dos montes de Abarim e acamparam nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Versículo 49. Nas planícies de Moabe, seu acampamento se estendia desde Bet-Esimote até Abel-Sitim. Lucas 4, 31 e 44. Versículo 31. Jesus foi a Cafarnaum, no sábado, e ensinava na sinagoga. Versículo 32. Todos se maravilhavam com sua autoridade. Versículo 33. Um homem possesso gritou: O que você quer conosco, Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Sei quem você é, o Santo de Deus. Versículo 34. Jesus repreendeu o demônio: Cale-se e saia dele. O demônio jogou o homem no chão e saiu, sem feri-lo. Versículo 35. Todos ficaram assustados, comentavam: Que palavra é esta? Até os demônios lhe obedecem. Versículo 36. Sua fama se espalhou.
Versículo 37. Na casa de Simão, curou a sogra dele, que estava com febre. Versículo 38. Ao pôr do sol, trouxeram muitos doentes, e ele os curava. Versículo 39. Os demônios gritavam: Você é o Filho de Deus, mas ele os repreendia. Lucas 5, 1-11. Versículo 1. Jesus estava à beira do lago de Genezaré, e a multidão o comprimia. Versículo 2. Viu 2 barcos vazios. Os pescadores lavavam as redes. Versículo 3. Entrou no barco de Simão e pediu que se afastasse um pouco. Ensinava dali. Versículo 4. Depois disse a Simão: Vá para águas profundas e lancem as redes. Versículo 5. Simão respondeu: Mestre, pescamos a noite toda e nada, mas, pela tua palavra. Versículo 6. Lançaram as redes e pegaram tantos peixes que as redes rasgavam. Versículo 7. Chamaram os sócios, Tiago e João, para ajudar. Versículo 8. Simão prostrou-se: Afasta-te de mim, Senhor, pois sou pecador. Versículo 9. Todos estavam assombrados com a pesca. Versículo 10. Jesus disse: De agora em diante você pescará homens. Versículo 11. Eles deixaram tudo e o seguiram. Salmo 64, 1-10. Versículo 1. Ouve a minha voz, ó Deus, enquanto apresento a minha queixa. Protege a minha vida do terror do inimigo. Versículo 2. Esconde-me das conspirações dos ímpios, do tumulto dos que praticam a iniquidade. Versículo 3. Afiam a língua como espada e apontam palavras venenosas como flechas. Versículo 4. Para tirarem o culto ao inocente, disparam de repente, sem temor. Versículo 5. Firmam-se em seu mau propósito e conspiram para armarem laços ocultos. Versículo 6. Mas Deus os flechará, de repente serão feridos. Versículo 7. Suas próprias línguas os farão cair, todos os que os virem fugirão. Versículo 8. Todos temerão e anunciarão as obras de Deus. Versículo 9. Os justos se alegrarão no Senhor e nele buscarão refúgio. Versículo 10. Os retos de coração se gloriarão. Provérbios 11:22. Versículo 22. Como a argola de ouro no focinho de um porco, assim é a mulher bonita, mas sem discernimento. Encerramento. Que a palavra de Deus, hoje estudada, fortaleça sua fé e inspire ações práticas em seu cotidiano. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo deste plano de leitura. Amanhã, continuaremos nossa jornada com novos textos inspiradores.